vamos falar sobre processador. O que é um processador? Vocês já se depararam, já se perguntaram? Deixa eu rolar aqui um vídeo, enquanto eu faço essa explicação. Vocês vão em uma loja de informática. E lá tem um rapaz que chama... Você quer comprar um notebook? Sim, quero ver os notebooks. Tem um notebook com processador Pentium, com processador i3, com processador i5 e com processador i7. E vai começar a mostrar os valores. E eu te pergunto, e agora? O que é um processador? O que ele vai trazer de benefício no meu dia a dia? Você sabe, no momento que alguém te fala um processador, você sabe a realidade do o que você está comprando? Um processador, o que é um processador de desktop? Esse, deixa eu ver, colocar a câmera. Esse aqui é um processador de desktop, um processador de computador. Processadorzinho de computador. Esse é um processador próximo da memória RAM. Próximo da memória RAM. Esse chip, próximo da memória RAM. Um processador de notebook. Então, no momento que você compra um processador, o processador Pentium, geralmente é um processador que tem dois núcleos. Então, ele vai ter dois núcleos. Ele vai ter uma velocidade de quê? De processamento, de cache. O cache, que é de armazenamento, no momento que passa da memória RAM para chegar até o processador, memória RAM, para chegar no processador, e eu fecho aquele arquivo, eu abro de novo, já não precisa mais pegar da memória RAM pro meu computador. Ele já tá lá, aquela informação. E ele vai ter o que? Núcleos, então ele vai trabalhar, ele vai abrir tarefas. Ele vai abrir multitarefa, então ele pode abrir o Word, pode abrir o Excel, pode abrir um jogo, ele pode abrir vários navegadores, são multitarefa. Essa multitarefa, dependendo do que eu vou fazer, existe o processador a partir do i5, que tem chamado Turbo no seu desenvolvimento, que ele força mais o desempenho do computador para usar mais o ciclo de clock do processador. E aí, os watts, gigahertz, megawatts. Então, assim, então ele vai registrando as informações, ele vai processando e ele vai direcionando para quem? Para visualização. O que o processador faz? Ele gerencia. Ele está gerenciando aquelas informações. Ele está processando. Ele está tirando aquelas informações do computador e agora ele manda para quem? Para o monitor. Imagina que já passou por várias etapas. HD, já passou por HD. Primeiramente passa por HD. Liga a placa-mãe. Placa-mãe ligou, passa por HD. Só tirar esse vídeo. Aumentar minha tela. Primeira coisa que passa por HD. Isso aqui é um HD de notebook. HD antigo, HD sólido de notebook. Passa por um notebook. A primeira etapa. Isso aqui é um HD de desktop, de computador de mesa. Então, é grande, de computador de mesa. Na aula de HD, vou abrir um desses para você ver como é que funciona a parte da engrenagem interna. E eu vou também abrir, que eu tenho aqui do SSD, eu vou abrir para mim para a gente ver como é que funciona a interna. Então, ele passa primeiramente para o HD. Segundo, ele vai passar para onde? Por essa memória aqui, memória de notebook. Ele passa para a memória RAM do notebook. Aqui que está a velocidade. Entendeu? Aqui que vai estar a velocidade. A gente vai ter uma aula específica de memória RAM e vamos explicar para que serve memória de notebook. Quando você compra um notebook, eles vão falar 4 GB de memória, 8 GB de memória, 12 GB de memória. Os vendedores querem se referir a esse pente. Aqui que é a memória. Muda as versões de memória, mas a lógica delas é a mesma. Vamos estudar sobre memória. Aí chegamos até o processador. Vamos agora mais fundo. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Beleza, deixa eu diminuir aqui o tamanho da minha tela. Vamos nos aprofundar ao processador. Temos um esquema também aqui, que eu tenho o meu mapa mental.
Mapa mental, esse daqui é a minha... Pra não me perder. Isso aqui é o conteúdo programático. Processador. Primeiro processador que você tem noção, principalmente na que você... minha aula vai ser uma aula dinâmica, não para técnico em informática, mas para usuário físico, usuário comum, é o consumidores. No momento que você tem um notebook, você não quer consertar. Você quer apenas entender, ter noção básica de entendimento. Um Pentium. Pentium geralmente é um computador doméstico. É um computador doméstico, um computador para estudo, um computador com baixo valor de compra. Um baixo valor. O i3 é um computador intermediário. O i3, ele depende assim, ele não é um computador tão bom, é excelente, os top de linha, mas não é um computador tão ruim. É um computador que já tem 4 núcleos, é um computador que já tem uma velocidade de cache boa. O Pentium geralmente tem 2, 4 de cache. O i3 já tem 4, 6 de cache. O i5, temos o i5, que ele tem uma memória também, tem mais núcleo, tem a partir de 6 núcleos, já aumenta de 4 para 6. É um exemplo, mas varia muito de geração, varia muito de tipo de computador. Temos o i7. O i7 ele já aumenta, tem uns que já tem 8 núcleos, o i7 e o i9. Temos i9. Esse i9 ele não está muito em. Ele é um processador novo em 2023. Então não temos muita referência sobre ele. E é um computador de altíssimo nível. Então só os game, um computador a partir de. Eu tenho pouca referência sobre ele. Mas a partir de 8 mil, 10 mil, então não vamos. Sabemos que existe o i9, mas não vamos estudar sobre esse processador. Até o i5, ele é usado muito. O i5, o i7 já caiu. Ele é um pouco mais caro. Aí depois do processador, o que, que nós temos? Nós temos geração. Precisamos entender sobre geração. No momento que você compra um notebook ou um desktop, que é computador de mesa, você vai lá, eu quero um notebook. Aí o vendedor vai te falar, ou a loja online vai te apresentar. Temos um computador Pentium, i3, i5. Aí vai aparecer lá, opa, esse daqui custa R$ 2.000. Aí você vê uma numeração, você não entende que numeração é essa, que essa numeraçãozinha aqui do lado, geralmente na loja online, tem essa informação, que tá falando que é 4, a geração 4. Que logo no início é geração 4. Aí você, opa, tá 2.000. Aí tem outro computador que é igualzinho, a mesma configuração, a mesma característica, só que essa informação em vez de 4 agora é 10. Só que você não sabe por quê. O que está acontecendo? A geração. Esse computador de 4, imagina, que é 4, ele tá defasado, ele foi produzido, ele é antigo. Imagina que é 5 anos. Vamos só construir essa história. Então ele está defasado 5 anos na loja. Então, é um computador novo que você comprou, só que como o computador, a vida útil dele é de 3 a 5 anos de uso, então se um computador está defasado, está antigo, obsoleto, 5 anos, se você usar mais 5 anos, esse computador ele vai, no momento depois, após 5 anos, ele vai estar com 10 anos. Então a tecnologia dele vai ser muito antiga. 10 anos de tecnologia. Aí você fala, não, só comprei com 5 anos, só tem 5 anos, mas a tecnologia que você comprou tinha 5 anos passado, defasada. Quando você compra um computador com a tecnologia mais nova, a geração mais nova, independente, todos eles têm essa característica. Pentium i3 e 5, todos com essa característica. Agora nós estamos no ponto de geração. Quando você compra ele com a geração de 2012, 2010, 2011, 2012, se passaram depois de 5 anos, então ele ainda está um notebook ok. E ainda está um notebook com a geração atual, a geração aceitável. Por quê? Porque não está tão antiga, igual o primeiro caso que eu falei. Então é interessante, né? Questão de geração. A maioria das pessoas não entende. E são computador de notebook, só os que estão no estoque, que fica muito com a geração muito defasada. Mas desktop acontece muito. O pessoal comprar um desktop zero novo para game,
Só que uma geração muito obsoleta. Aí as placas de vídeo, para a gente fazer o upgrade no notebook, no computador já não é mais compatível. Porque outra coisa, o que eu lembrei agora, quando você compra um notebook com a geração muito defasada, não é apenas a geração que é defasada, o slot de memória é defasado, que é o... Aqui, tô com uma placa-mãe. Depois eu vou trazer, eu tenho muito sucata aqui de computador, e a gente vai trazendo para conhecer. Vamos conhecendo as partes, a parte do computador. Esse aqui é memória. Opa. Deixa eu aumentar aqui minha tela. Tá. Esse daqui é a memória. Memória RAM. Quando você comprou com uma geração muito antiga, esse slot aqui de memória RAM, a velocidade que ela tem de frequência, de rapidez, a frequência e rapidez, a potência, o tipo da memória é diferente. Ela não vai ter a mesma velocidade que você compra com a geração mais atual. Igual essa memória é DDR3. É 2 GB de memória RAM. DDR3, 2 GB de memória RAM. Os computadores com a geração mais atual, o socket de memória, o slot de memória, socket mais para processador, o slot de memória já é DDR4 com a frequência que chega de 1600, 2700. Então ela varia muito de frequência, aumentando a frequência da memória, aumentando o clock da memória, aumentando o pulso. Então ela vai ter muito mais rapidez, então vai influenciar muito a questão de geração, porque com a geração mais atual você vai ter um produto mais veloz. Só que tem outro ponto que as pessoas não analisam, por falta de conhecimento, que é essa letra no final. Essa letra no final, deixa eu diminuir. Essa letrinha aqui no final, que é o baixo consumo. O G significa gráfico aprimorado. O Y consumo ainda mais reduzido. O K significa desbloqueio para overclock. O X, extrema performance. Então, ainda a gente tem que se preocupar com o tipo de processador. Dentro desse tipo de processador tem chamado... Ele é dividido em processador virtuais, né? Tem divisões, tem de um núcleo, 2 núcleos. Nós temos que se preocupar com cache de processador. O comprador, nós temos que se preocupar com geração. Ainda tem no finalzinho, para complicar tudo, tem um tipo de... Tem uma letra, que cada letra dessa, ela tem um objetivo. Depois de um tempo para cá, os computadores estão sendo... Como é que eles estão sendo fabricados? Com a letra chamada U. Para quê? Baixo consumo. Tem uma peça. Essa peça aqui chamada de cooler. Ou esse aqui é o cooler, que é a ventaninha. Esse aqui é o cooler. Vento. E esse aqui é chamado dissipador de calor. O processador ele precisa desse dissipador de calor sobre o processador. Para quê? Para que essa temperatura absurda que o processador esquenta seja enviada para essa peça metálica, essa peça de alumínio, e seja transportada para onde? Para a extremidade do cooler, e do cooler seja tirada, seja expulsa essa alta temperatura quente, que gira. No momento que ele expulsa a temperatura quente, em seguida ele já coloca uma temperatura fria. Ou seja, a rotação dele, ele roda para tirar, para expulsar uma temperatura quente. Só que ele pega também a temperatura mais úmida e coloca e vai esfriando. E vai controlando a temperatura do processador, da placa mãe e do teclado, porque o teclado está em cima, né? Está em cima do... Tá sobre
o dissipador de calor tá sobre a placa-mãe. Então, quando o computador você coloca a mão sobre a carcaça, sobre o teclado, o que que acontece? Ele está em alta temperatura porque esse dissipador de calor está muito quente e ele não está conseguindo expulsar essa alta temperatura, tá? Mais uma dica. Então, o que que as empresas estão fazendo? Elas estão fazendo computador de baixo consumo, só que tem um problema. Você pode saber de tudo. Eu quero um processador i5 porque o top de linha é caro. Mas quando ele vem com a letra U, o consumo dele é um consumo baixo. Então, mesmo se ele é um computador top de linha, ainda é um consumo baixo. Isso pode ser uma coisa negativa para quem quer um alto desempenho. Temos mais informação. Isso aqui é o meu mapa mental, que eu estou acompanhando. Temos aqui o processador. O Pentium. Deixa eu clicar aqui nesse link. Pentium. Isso aqui eu estou no site oficial da empresa. Tá, deixa eu... Pentium. Aqui no Pentium, o site oficial da Intel. Qual a vantagem de estar nesse site oficial? Porque ele me dá todos os modelos de processador da própria marca. Ela que fabrica, essa empresa fabrica os novos processadores, ele me dá todo o perfil. Vamos analisar, mas antes de eu analisar, vamos conhecer o meu processador. É o Windows E. Aperto o Windows mais E. Vamos, explorador de arquivo, botão direito do mouse, propriedades. Aqui em propriedades, temos essa informação. O que eu vou estudar agora com vocês é Intel i3. Eu tenho 5005U 2.00 GHz. Então, vamos analisar. Aqui o nome da empresa é Intel que fabricou. Podia ser Intel ou poderia ser também a AMD. Tem duas empresas. Isso aqui é o modelo do meu processador. Então, é Core i3. Core i3 é o modelo, o tipo de processador. Nesse nome, a primeira letra mostra a geração. Essa aqui é a geração 5. Então, estamos na geração em 2023, estamos na geração 12. Então, meu computador está defasado, está antigo já. Estamos na geração 5, está há 7 anos, para ter uma noção. O 12. O 7 geração, meio dizendo. Aqui, 2, chama gigahertz. Essa daqui é a velocidade de pulso de trabalho, aqui, ó, pulso. A velocidade que ele pega o arquivo e abre, pega e abre, pega e abre, é um pulso. Essa aqui é a informação de memória, a gente vai estudar depois de memória. Então, essa é a informação do meu computador. Voltando aqui para Intel. E na Intel, logo no começo, temos o quê? O modelo do processador. Temos o ano que ele foi feito. Então, esse é o último modelo da Intel Pentium foi 2012. Não, 2022. Núcleo, esse daqui, um Pentium, ele tem 5 núcleos. Ele tem mais núcleos do que o meu i3. Viu como é um pouco complicado a gente só se basear... Aqui, ó, Pentium. A gente só se basear só em questão de nome, porque varia muito. As empresas não criaram um padrão bem estabelecido. Então, assim, ter todos os técnicos fica complicado para nós falar que esse computador é bom, esse outro computador é mais rápido, esse é mais veloz, porque a própria empresa ela faz tanta mudança de maneira radical, rápida, que nós que somos especialistas na área, a gente não consegue ter esse acompanhamento, e até porque o padrão ele foi quebrado. Se o meu computador, eu tenho ciência que ele só tem 4 núcleos, ele é i3, só tem 4 núcleos, esse daqui tem 5, ou seja, ele é mais rápido do que o i3.
mais rápido, só que ele tá como pente. A frequência de Turbo Max é 4.4. O cache de memória é 8 megabytes. E essa aqui é a geração, 12ª geração. E aqui a gente vai acompanhando. Mas quando eu passo pro antigo, pro ano que foi criado meu computador, talvez foi, não sei se foi 2017, igual em 2017, aqui, 2017. E ele já a gente consegue ver que ele tem só 2 núcleos. Igual, meu entendimento que ele tinha 2 núcleos. Só que ele ali passou, nesse ano, passou por uma atualização absurda. Então, aqui em 2017 ele tem 2 núcleos, tem 2.4 GHz, tem 2 megabytes. A frequência dele é de 15 watts. Então, aqui em 2018 continua com 2 núcleos. E ele vai continuando. Aqui em 2020, né, continua com 2 núcleos. Ele teve uma mudança radical, foi em 2022, que ele saiu de 2 núcleos para 5. Então, bem aqui em 2022, ele quebrou todo o padrão. Então, a gente ficou assim, ficou sem muita informação para saber o que é rápido e o que é lento. Porque aqui ele mostrou que esse pente é super veloz. Vamos analisar outro. O i3. O i3, produto. Vou abrir aqui a internet. Uhum. Abriu. 3, vamos. Quero que vocês entendam. Assim tem na sua mente, tem vocês conseguem no momento que alguém te falar, opa, quero um processador i3, i5, i7. Quero que vocês reflitam de maneira inteligente. Tenha convicção. O que é isso? Isso serve para o dia a dia nosso. Tá? Processador i3, já foi falado. Aqui foi criado em 2023. Então, o Pentium foi o último criado foi em 2022. Esse aqui é agora, em 2023. Esse aqui tem 5 núcleos, a mesma quantidade. A frequência turbo é a mesma. O que muda do Pentium para o i3? Tá mudando o cache. Não sei se vocês lembram, ali, se eu não estou enganado, era 6 de cache. Aqui é 10. E geração. 13ª geração. Aqui aumenta a geração. Esse daqui é mais veloz. Aqui tem 6 núcleos. Foi em 2023 também. Isso aqui repete. Eu baixo. Tô baixando. E tá. Isso aqui todos foi as versões da antepassada. Essa daqui é de 2015. 2015 tinha o i3, tinha o que? 2 núcleos. 2015, 2 megabytes. Aí eu vou aumentando. Aqui, ó. O meu talvez foi em 2017. O meu tem 4 núcleos. Tem 6. Depois de um tempo foi aumentando o cache de memória. Tem 6 megabytes de. Tem de 4 a 6 de cache. De 4 a 6, não tenho certeza. Mas isso aqui é 2017. Aqui, ó. Aqui já mudou a outra geração, 4 mega. Então, assim, vocês podem perceber qual é o importante do processador. Isso aqui são a nomenclatura. O importante é o núcleo. Cada vez mais núcleo o processador tem, ele vai ter uma velocidade boa, porque eu posso trabalhar em multitarefa. A Word, Excel, PowerPoint, posso abrir um jogo, posso abrir um PDF, posso fechar, posso abrir. Ou seja, ele com núcleos, cada vez mais núcleos, ele vai me dar o que? Mais desempenho. Junto com o que? O megahertz, junto com o cache. Então, esses três. O cache, ele tem essa memória. No momento que eu tiro a informação do HD. Aqui, ó. Passa por HD.
passou para HD, saiu do HD, entrou na memória, agora chegou no processador. Aqui, ó. Chegando no processador a informação, ele grava no cache. Eu fechei o programa, o Word, fechei o Word. O processador ainda tá aqui, né? Ele tá funcionando, fechei o Word. Eu abro de novo o Word. O Word, o que é? Quando eu falo do Word, eu não tô falando do arquivo do Word. Não, quando eu abro do Word, aquele arquivo que a gente chama, não é o Word. A gente abre, quando a gente pega e fala do Word, a gente abre o programa do Word. Aquele arquivo só documento de trabalho. A diferença. Documento de trabalho, que é o nome do arquivo, para o Word. Então, abri o Word. Fechei. Ele vai precisar pegar de novo da memória, fazer todo aquele caminho? Não, o programa já está armazenado na cache. O programa, ele só pega aquele meu arquivo e joga diretamente para a cache. Ele já visualiza de maneira muito rápida, veloz. Então aqui isso aqui é o i3. Vamos abrir agora o i5. Tá, estamos no i5. 26 minutos. Quero fazer uma aula assim bem dinâmica com vocês. Eu acredito que tá uma aula dinâmica, tá uma aula. Tô pegando o site oficial da Intel. Um site mesmo oficial. Tô pegando informações oficial da empresa para vocês ficar sintonizado. Aqui ele me dá até o valor. Igual um processador desse do i5 custa na faixa de R$1.600. Então, muitas vezes, quando você compra um notebook caro, é porque o processador é absurdo. i5, processador. Isso aqui foi feito em 2023. Olha a diferença de núcleo. Isso aqui já é 12 núcleos. Isso aqui é um monstro de velocidade. Isso aqui é o clock. Ele não consegue aumentar mais. Isso aqui é aquele pulso. É o pulso, o clock. Pegar a informação e abrir de uma maneira muito rápida. Que é o megahertz. Não, porque ele não consegue aumentar muito, porque esquenta. Se ele aumentar muito, o processador ele derrete, porque aumenta muito a temperatura. Então, existe um padrão extremo. Então, a gente pode perceber que no máximo que ele chegou aqui foi 4.6. Aqui tem 18 megabytes de cache. Então, assim, esse notebook, esse computador, para quem joga é perfeito, mas para quem não joga vai ser jogar dinheiro fora. Agora a gente já tá em computador assim. A pergunta é, será que serve para mim? Essa é a grande pergunta. A maioria das pessoas, 80% que compra notebook de duas maneiras. Primeiro, compra um notebook errado, que ela vai ter dificuldade em usar aquela ferramenta por ser lenta e ela precisa de mais desempenho. A segunda maneira já é o extremo. Compra um notebook tão caro, tão rápido, mas ela nunca vai conseguir usar aquela velocidade. Então, por falta de conhecimento, vai por duas extremidades. O notebook 5, geralmente, ele tem 8 núcleos. Isso aqui é 2013. A velocidade de megahertz cache dela, geralmente é de 8 a 12. Isso aqui geração. Estamos no i5. Vou colocar para baixo para vocês verem os antigos. Os antigos de 2015. Não é nem muito antigo. 2015 tinha 4 núcleos. Para ter uma noção. Aqui já diminuiu o desempenho dele. Como é que é a diferença? O igual meu é de 2018. Na média de 2018 tinha na faixa de 6 núcleos. Núcleo 2018 e 5 da nona geração. Isso aqui é a nona geração. Então a diferença de 2018 para 2023 é absurda. Só que a gente tem que levar também em conta a letra. E do lado a letra, porque você pode perceber que isso aqui é um notebook extremamente rápido. Só que quando ele coloca uma letra, que ele diminui a temperatura de processamento. Então você dificilmente vai conseguir usar o extremo da velocidade dele. Aqui é H. O que significa H? H significa... Não coloquei a letra aqui H.
Essa aqui é o finalzinho da letra H, 18 de cache. Aqui temos P, tem vários tipos de letra, não adianta a gente ir falando assim, igual tem T, se a gente for falar de cada letra, assim, vai confundir muito, porque notebook, na realidade, na vida real, a gente pode assim explicar de maneira técnica. Isso aqui é para você, isso aqui é para você ter ciência de tanto tipo de processador. Isso aqui só em 5. Só que quando você vai comprar um processador, igual eu quero um processador i3, que sempre o i3 vai servir, sempre. i3 com um HD chamado SSD, com HD SSD, 8 GB de memória. Então, assim que a gente compra um computador. Então, vamos assim, tem uma informação assim, jogar por nível absurdo, pegar letra, pegar geração que não funciona na prática. Aí você, opa, pega esse notebook, aí vê se a configuração dele supre a sua necessidade. Porque a letra, a maioria das vezes, para você ver a letra do processador, você tem que ligar ele. E muitas vezes você pode ficar decepcionado. Opa, essa letra é lento. Não. Igual meu computador, a letra U, só que meu computador, assim, para uso mesmo intermediário, é super veloz. Tem até placa de vídeo dedicada. Super veloz. Então a gente não pode pegar esse conhecimento todinho e querer comprar o notebook sob medida, porque não tem como. Porque a maioria das vezes o notebook ele vem com baixo consumo de energia para não esquentar. Aí tem que ver se ele for um notebook game, a fonte dele é uma fonte grande e ele vai aumentar, vai consumir muito. Aí eu pergunto, a necessidade de você vai consumir sua energia doméstica, vai ser mais caro, ele vai se desgastar mais, porque a placa-mãe dele vai esquentar. Isso aqui é a placa-mãe do notebook. Ela vai esquentar tanto que a vida útil dele vai acabar diminuindo, porque tem componentes ao redor do processador. Aqui são de 4 a 8 camadas, essa plaquinha é feita. Se aumentar, a temperatura aumenta, tem uma solda chamada BGA, que cola o processador, isso aqui é o processador, e a placa. Ela descola. Então, assim, com alta temperatura, você acaba causando, você ganha velocidade, mas você ganha também dor de cabeça. Então, tenha cuidado, assim, para você não querer levar ao extremo o entendimento do conceito, assim, do computador. O processador i3 já é suficiente para quase todo mundo. O i5 é mais para quem vai fazer projeto. O i7 é para quem joga. E aumentando também as gerações, né? O computador mais atual é lógico e faz todo sentido, que ele vai ser mais rápido do que os antigos. Esse daqui é o processador i7. O i7 é um processador que ele tá caindo em... Não é que ele cai no desuso. É porque é um computador assim que ele tem um computador tão caro que as pessoas optam por o i3 ou i5. Então ela tem elas optam por esses dois tipos de computador. O i7, se a pessoa fosse mexer com AutoCAD, i7 porque ele tem a diferença do 7 pro i5, a diferença na real, o núcleo do processador aumenta, é mais rápido, sim. Mas dependendo da sua situação, imagina o seguinte, você só abre o Word e o Excel, só o basicão. Faz sentido você ter 8 núcleos, 10 núcleos, 12? Não, porque ele funciona em sequência. Abre outro, então vai ser funciona em sequência. Faz sentido se eu uso muito gráfico, que é o Corel. Que eu uso o Promob. Faz sentido para não ter muito núcleo se eu uso o jogo. Que ele tem uma função também turbo, a fusão extra. Faz sentido só ter muita memória cache? Não. Porque com 4 megabytes de memória cache já é suficiente para o básico. Deixa eu ver aqui se eu tenho a versão. Não, mas isso aqui já é suficiente. Tá. Já estamos. Deixa eu ver se tem mais informação. Vem aqui. Interno, transistor. Estamos conhecendo o processador.
As informações estou pegando de site oficial. Como é que funciona o processador? Essa pergunta agora. Conhecemos assim. Como analisar o processador por cima, mas eu quero deixar bem explicado. Tem que ter cuidado, tem que ter bastante controle ao analisar o processador, o computador em si, porque nós podemos comprar computador sobre medida de desktop, computador de mesa, mas de notebook a gente fica à mercê da fabricação, porque tem computador top de linha da HP, da Dell, que o processador não é aquela geração que a gente gostaria. Mas o computador, por custo e benefício, por configuração, já atende. E ele vai funcionar muito bem, por sinal. E se você comprar com a geração bem atual, a última geração, você vai pagar um computador muito alto, igual o celular. Então tem que ter cuidado. Ó, temos esse aqui. Opa, esse aqui é o processador. Como é que funciona o processador? Deixa eu apontar. Vocês podem perceber que tem vários. É chamado de transistor. São essas bolinhas brancas. Transistor. É o processamento ao mesmo tempo. Ele processa mais ao mesmo tempo. Transistor. Reduz os nanômetro, ou seja, o espaço entre um transistor e outro é reduzido, nanômetro. Mais potência do consumo de energia. Se dependendo do nanômetro, né, eu consigo reduzir a quantidade, senão ele vai aumentar muito a quantidade de energia. Tá, tem os processador, tem registrador, memória cache. Ele não é uma memória volátil, é uma memória, quer dizer, volátil. O que é volátil? Quando eu falo de memória, essa memória, eu abro o Word, ela faz todo o processo e chega no processador. No momento que eu fecho o Word, meu computador está ligado. Imagina que ainda está ligado. Eu fechei o Word. Fechei o Word. Aí eu abri outro arquivo de trabalho. Vamos entender assim. Eu abri um arquivo de trabalho. O Word é um programa. Abri o arquivo de trabalho do Word. Ele vai abrir com uma velocidade muito rápida. Por quê? Porque eu já tinha aberto a primeira vez. A segunda vez, ele já tem um registro. Ele já registrou aquela abertura. Então, ele já gravou essa abertura na memória cache. E ele abre, executa e envia para o monitor. No momento que você... Dois cliques no arquivo. Deixa eu tentar abrir aqui um arquivo com dois cliques. Esse aqui é um arquivo, entendeu? Dois cliques. Processou um pouquinho. Carregou. Tá aqui mesmo. Carregou. O que aconteceu? Aqui. Dois cliques. Carregou. Você percebeu a velocidade que ele carregou? O arquivo está onde? HD. Ele passou por onde? Memória. Por quê? Porque tudo passa para a memória. Depois vamos estudar sobre memória. Saindo da memória, ele foi para onde? Processador. Processador ele passou por onde? Transistor, ele passou para a memória cache, ele passou para onde? Ele foi feito a leitura. Os computadores fazem uma leitura de quê? Ele tem leitura de programação. Então ele faz aquela leitura, decodifica ele está codificado. Então o computador decodifica, porque o computador faz leitura de 0 e 1. Então ele vai decodificando, ele sabe que aquele ali é um arquivo de imagem, é um arquivo de imagem que ele é compatível com o processador, compatível com o computador, compatível com o sistema, e ele vai visualizar. No momento que eu vejo esse arquivo, dois cliques, eu visualizei, eu estou vendo aonde? Monitor. Então ele deu uma saída. Então ele deu uma saída para o monitor. O monitor é dispositivo de saída. Se fosse touchscreen, é dispositivo de entrada e saída. Estamos quase no finalzinho. Então, estamos no processador. Isso aqui é o processador, isso aqui é a unidade lógica de aritmética. A unidade lógica, então tem uma unidade lógica aritmética, tem a unidade de controle, que é o cérebro. Então, isso aqui é a unidade de controle. Então, tem unidade de controle. Aí, como é que funciona mesmo? Eu tenho um processador.
da maneira mais simples. Quando eu falo de núcleos de processador, eu posso jogar uma aula extrema ou uma aula mais simples. Vou colocar uma aula mais simples e depois, com o nível dos alunos aumentando, a gente vai aumentando o grau. O grau, porque a gente vai colocando primeira aula, né? Atualizando a aula, colocando a aula mais antiga e atualizando para o nível de todo mundo e aumentando gradualmente. Processador. E no processador temos o registro, vamos colocar isso aqui como registro. E temos a memória, eu não sei onde a posição certinha que fica a memória cache, mas eu vou colocar a memória cache aqui. Memória cache, só pra gente ter uma base. Ou ela podia ser aqui também, pequena, em cada processador. L1, L2, L3, tem memória mais rápida, mais lenta. Então vamos supor que essa aqui, deixa eu pintar. O amarelo é a memória cache. O verde são núcleos. São núcleos. Tem 1, 2, 3, 4 núcleos. Esse azul eu vou colocar como o registrador. Então, não preciso criar uma memória aqui, uma memória RAM. A memória RAM. Essa aqui é a memória RAM, só pra gente ter uma base. Tudo sai para a memória RAM e vai para cá. Aqui é o registrador. Vamos imaginar, tem vários circuitos, né, no registrador, tem transistor também, tem vários circuitos. Vamos imaginar que ele passou aqui para o registrador, é registrado. Depois que foi registrado, esse núcleo aqui, ele fica responsável. Imagina que esse núcleo aqui fica responsável em quê? É o principal, L1. Aqui entra para a memória cache, faz a leitura do quê? Do Word. Leitura do Word. Lê o Word. Se é um arquivo do Word, eu preciso habilitar todos os núcleos? Não, vai deixar desnecessário. Vou usar o procedimento desnecessário. Eu tenho uma caixa, imagina o seguinte. Estamos com 42 minutos. Imagina o seguinte. Eu tenho uma resma de papel, eu tenho um pacote de papel, um livro. E eu preciso chamar uma pessoa para me ajudar a carregar esse livro? Não. Uma pessoa de qualquer idade consegue carregar esse livro. Por quê? Porque o peso do livro, ou da caixa de papel, ou da resma, é um peso pequeno. Né? Eu consigo carregar, eu consigo processar, pegar o livro, processar. Aqui está nesse memória cache. E depois ele vai fazer o quê? Vai processar e fazer uma leitura para o monitor. Vamos colocar aqui o monitor. É um processo mais complicado, mas a gente pode simplificar. Não precisa complicar. E já tá uma aula bem cheinha de informação. Isso aqui é o monitor. Isso aqui é o monitor do notebook. Então, passou por um monitor. Beleza. Meu arquivo ainda tá aberto. Agora eu tô jogando. Vou precisar jogar. Passa para a memória RAM. Memória RAM. Entendeu? Deixa eu só tirar minha posição daqui da foto. Tá. Passa aqui para a memória RAM. O jogo. Tem um jogo. Passa por a memória RAM. Como é mais pesado, talvez ele precise de 1 ou até 2 núcleos para funcionar. Então passa por o registrador, ele registra, ele desfragmenta esse jogo em duas partes. Por que em duas partes? Isso aqui é um exemplo, pode ser de outra maneira. Porque se eu dividir algo pesado, se eu dividir em duas partes, imagine assim, que agora não é mais uma caixa, não é mais uma resma de papel, agora é uma caixa com várias resmas de papel, que tem a resma de papel, né, aqui de um produto pesado, ela pesa na faixa de 25, 30 quilos. Só para uma pessoa pegar é pesado, agora pesou um pouquinho, mas vocês podem imaginar que eu posso dividir essa caixa com várias resmas de papel, com vários livros, que tem vários livros, tem 30 livros, eu posso dividir para 2 pessoas. Se eu dividir para 2 pessoas, o peso não ficou menor? Ela não ficou mais leve porque eu dividi? Sim. Então eu passo para o registrador, divido para 2 pessoas e eu levo um peso
bom, a outra pessoa leva um peso bom, passa por todo o processo, aqui está o núcleo, né? O núcleo do processador e vai para o monitor, visualiza, a pessoa joga. Eu vou abrir agora o navegador, web. Estou abrindo o web. E eu posso usar esse núcleo porque ele ainda tem espaço. Mas eu posso, vamos supor, que eu uso o outro núcleo, o quarto núcleo. Por quê? Porque eu quero abrir agora várias abas. Então eu estou abrindo mais um núcleo. Abrindo mais um núcleo, então eu estou processando. Esse daqui, ele está responsável por quê? Ele é responsável exclusivo nesse momento, nessa. Ele é responsável nesse momento só por Word. Então, só que o processador ele foi dividido em quatro partes, só o Word. Então, se ele é só pro Word, você acha que se eu abrir vários arquivos do Word, ele vai ficar pesado? Abrir 10 arquivos de trabalho, vai ficar pesado? Não, porque ele tem um processador, tem um núcleo do processador só para ele. Mesmo só abrir, ele é um programa, só abrir 10, 20, 30 arquivos só do Word, esse núcleo aqui que vai processar tudo. Então eu posso abrir em várias quantidades, porque esse aqui que processa, entendeu? Web, só abrir 50 abas, páginas de navegação no Google Chrome, no Mozilla, no Internet Edge. Vai ficar pesado? Não, não vai ficar pesado. Eu tô abrindo muitas coisas, só que eu tô abrindo em um programa específico. Eu tô abrindo apenas um programa. Tô abrindo o Windows, o Google Chrome. Tô abrindo o Google Chrome, que é um programa. E no momento que eu abro as abas, eu tô abrindo assim, fragmentos dele. Então não vai ficar pesado, porque eu tô usando apenas, eu tô usando esse núcleo, mesmo abrindo várias coisas. Sobre o jogo, eu tô abrindo o jogo, tô forçando. Ele vai ficar pesado, vai depender do tamanho do jogo. Mas como eu dividi ele em duas partes, então não vai ficar menos pesado. Não é que não vai ficar pesado, mas vai ficar menos pesado. Então, assim que funciona o processador. O processador, se eu tivesse apenas dois núcleos, vamos eliminar aqui. Esse aqui é o processador i3. 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 Imagina que isso aqui é o i3, quatro núcleos. Se eu tivesse dois núcleos, um Pentium. eu ti- Deixa eu voltar. Isso aqui é o processador i3. Deixa eu colocar aqui i3. I3. Agora imagina o seguinte. E não é mais um processador i3, é um processador Pentium. O processador Pentium, na sua configuração padrão, geralmente, porque muda muito. Na sua configuração padrão, geralmente, só tem. Deixa eu tirar isso aqui. Só tem dois núcleos. Tudo que eu fiz agora vai ficar pesado? Dois núcleos. Eu vou ter que abrir um jogo. Jogo. Eu vou abrir internet. Eu vou abrir o Word. E agora vai ficar pesado? Só tem dois núcleos. É o mesmo processo, só que só tem duas divisões. Agora vai ficar pesado, porque o jogo ele ainda vai pegar o mesmo sentido daquele dividir em duas partes, em dois pedaços para ficar menos pesado. Só que o web ele vai ficar aqui junto com o jogo. Um fragmento do jogo. Esse aqui vai ficar com outro fragmento do jogo. No momento que esse jogo assim, ele gerar um gráfico tão alto, o Word ele não vai conseguir processar tanto. Por quê? Porque ele não está trabalhando só. Ele aqui agora a gente vai ter uma fila. Um, dois, três. Então temos uma fila, temos uma organização dentro do processador, temos uma fila. Entendeu? Diferente, agora vocês vão imaginar o seguinte. Esse aqui é o processador agora Pentium, né? Que a gente tá. Pentium. Agora imagina o i5. O i5, o i3 ele tinha quatro núcleos. O i5 ele tem seis.
6 núcleos. Pode chegar até 8, mas vamos imaginar que tem 6. 6 núcleos. Com aquela configuração que eu fiz, você percebeu que ele ainda estava funcionando fluidamente. Se aumentar mais núcleo, ele não vai funcionar com mais velocidade, porque eu posso abrir mais arquivo. O jogo, se ele tiver pesado, como é que faz? Eu posso dividir ele em 4 pedaços. Imagine que que o peso que eu estou carregando é 50 kg. Eu posso dividir em 4 pedaços, 4 fatias para cada um levar. Ele fica mais leve de que uma pessoa carregando 50 kg. Ou em 6 pedaços, se fosse 60 kg, cada um levava 10 kg. Fracionava ele em 6 pedaços. Então ia ficar muito mais leve, mesmo o Word abrindo junto com ele. Porque abriu só um fragmento minúsculo. Então, assim que funciona. Então, a memória cache, ela registra um fragmento, a outra memória registra outro fragmento, e esse daqui, o registro, ele faz a união, né? Ele faz uma organização junto com as unidades de controle, junto com a unidade lógica de aritmética. Tudo isso, ele faz o quê? Ele faz que esse processador é algo o cérebro, né, do computador, ele trabalhe. Então, as unidades de controle é o cérebro que vai trabalhando. No momento assim, eu tenho gigahertz. No momento que assim que eu pego da memória e jogo pro processador, é uma frequência. Imagina aquela frequência de coração. Uma frequência. Cada vez mais frequência, mais rápido que tem. Então, esse é o conceito básico, o conceito introdutório. Isso aqui é só nenhuma informação avançada. Então, deixa eu abrir esse conceito aqui para vocês verem. Tela cheia. Temos os RESI, tem um HD, SSD, HD normal, SATA, temos HD, depois passa para a memória, que temos capacitor, depois passa para a CPU, que é o processador, e L1, L2, L1 é mais rápido, aqui fica mais próximo do processador, L2 é um pouco mais lenta, mas também rápida, e L3 é mais lenta, só que a L3 tem mais espaço, a L1 tem menos espaço, então isso aqui é o nível já estou aumentando o nível. Já tô aumentando o nível. Então é isso. O processador é extremamente avançado, o conteúdo de processador. Estou 1 hora só falando sobre o processador. Tem um vídeo aqui autoexplicativo. Já passamos 1 hora. Deixa eu colocar aqui no YouTube. Esse vídeo tem 4 minutos. Então, se vocês já entenderam sobre o que eu já expliquei, beleza, já pode finalizar. Mas se você quiser uma informação extra, uma informação adicional, todo o conteúdo que eu estou tirando, eu não estou tirando assim do além. Não tô tirando aleatório, não. Eu tô fazendo estudo, porque isso aqui é informação que a gente não usa na prática, na vivência, né, de suporte técnico, a gente usa assim de acordo com pesquisa acadêmica, então eu tô pegando as pesquisas acadêmicas, estudo, pesquisa também de especialista da própria empresa, e a gente tá botando esse conteúdo. Então esse conteúdo aqui do YouTube, deixa eu passar aqui para vocês, serve de muito de fonte de conhecimento. Estamos conferindo. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos principais hardware no computador, o processador.